a mais um episódio do nosso SBA MesaCast e estamos hoje aqui para discutir um tema muito importante para todos vocês, que é alergia. Não só alergia na cirurgia, mas também de uma maneira geral. E temos aqui a honra de receber dois convidados ilustres. Vou começar pela doutora Anita Espíndola, Maria Anita Espíndola, que é anestesiologista, mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal de Santa Catarina e membro do Núcleo de Avaliação de Reações do Tipo Alérgico e Drogas, também da Universidade Federal de Santa Catarina, e membro de um projeto muito importante para nós, anestesiologistas, que é o projeto Anafilaxia SBA, que também conta com a participação da ASBAI, que eu tenho a honra e o prazer de estar aqui com o meu amigo também, Dr. Fábio Kuchner, que é presidente da Associação de Alergia e Imunologia brasileira, né? E coordenador da disciplina de Alergia e Imunologia e professor associado do Departamento de Pediatria da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, eu aproveito para dar as boas-vindas, agradecer a ambos estarem aqui na sede da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Aqui atrás de mim um quadro importante, icônico para a anestesiologia, que foi o primeiro ato, considerado o primeiro ato anestésico da idade contemporânea, né? E, assim, estarem presentes aqui na nossa sociedade falando de alergia é um grande orgulho para todos nós. Então, eu gostaria de começar aqui com o nosso convidado fora da anestesia, o Dr. Fábio Kuchner, que desse suas primeiras palavras aqui para nós. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente esse convite, ainda mais estar assim, em contato, né, ao lado do nosso querido presidente da SBA, querido amigo Dr. Luiz Diego, e também da doutora Anita Espíndola, velha parceira da SBAI, né, no sentido de que nós já trabalhamos pelo menos desde 2018, né, desde a primeira reunião que a gente teve no Congresso Recife, tentando trabalhar de uma maneira mais aprofundada essa questão da alergia, não só na anafilaxia perioperatória, e divulgando de maneira mais profunda os principais conceitos relacionados à alergia e anafilaxia, não só para os especialistas, mas todos os médicos, não só anestesiologistas, mas todos os clínicos, pediatras em geral. Muito obrigado. E professora Maria Anita, suas palavras, por favor. É realmente um prazer estar aqui, porque é uma oportunidade para falar sobre anafilaxia perioperatória, a importância do trabalho conjunto entre a Sociedade Brasileira de Alergia e a Associação Brasileira de Anestesiologia, para garantirmos maior segurança no ato anestésico e divulgar também a importância da investigação dos casos ocorridos na anestesia, não é, de anafilaxia perioperatória, ou melhor dizendo, de reações suspeitas de hipersensibilidade, mas também entender melhor a queixa que o paciente traz no consultório pré-anestésico relacionada à alergia. Muito obrigado. Então, eu vou fazer a minha primeira pergunta ao Dr. Fábio, para sempre assim, nivelar mais ou menos o conhecimento. O que é exatamente alergia e o que o paciente entende por alergia? Porque às vezes assim, o conceito pode ter, se não ser aquilo que é alergia, né? Bom, o que é alergia? A alergia é uma reação exagerada do organismo. A gente chama a reação de hipersensibilidade. O próprio nome diz, é uma reação bem intencionada, na maioria das vezes, em geral direcionada a uma coisa que a maioria das pessoas não estranham, mas que nos pacientes que têm um fundo alérgico pode causar reações exageradas que podem causar sintomas, inclusive, potencialmente fatais. Muito bem. Isso daí durante a anestesia também, né, doutora Marina? Pode acontecer. Então, a anestesia, muitas pessoas, o público em geral, acha que às vezes que é uma injeção. Então, só que é da anestesia. Como é que é isso? Que são vários medicamentos? Quais são os medicamentos mais comuns? Como é que...
São vários os estímulos, são vários os medicamentos que o paciente recebe para uma anestesia segura. É um balanço, um equilíbrio entre vários tipos de medicamentos. É importante porque, além dos medicamentos, nós temos materiais como o látex, que é utilizado nas luvas e em muitos dispositivos médicos, o antisséptico, como a clorexidina, que hoje você encontra até em enxaguante bucal, demaquilante, e é usado na cirurgia e em processos outros para fazer a antisepsia da pele, a limpeza adequada da pele. Então, o paciente já pode sensibilizar-se, já pode ter contato com esses materiais antes da cirurgia. Além disso, nós temos uma sequência de medicamentos injetados na veia do paciente para anestesia, que são para relaxar, para fazer o relaxamento muscular, para tirar a consciência, para abolir a dor. Então, todos esses medicamentos em sequência são potenciais desencadeadores de uma reação que no começo nós chamamos de hipersensibilidade e só será considerado alergia se posteriormente ela for adequadamente investigada pelo alergista. Aí nós teremos sim o diagnóstico de alergia. Como que ela se manifesta? Ela se manifesta no paciente anestesiado com começando com um aumento da frequência cardíaca, o coração batendo mais rápido, a pressão baixando. Muitas vezes aquelas placas vermelhas, aquelas alterações da pele não aparecem durante a anestesia, ou porque o paciente está coberto, ou porque quando baixa muito rápido a pressão, isso não aparece tão repentinamente. Há uma alteração na oxigenação do paciente, ou seja, pode baixar o oxigênio do paciente, mas se o anestesista atento, logo perceberá pela monitorização. Todos esses sintomas, esses sinais, ou melhor dizendo, serão levados em conta com o quadro do paciente, com o motivo da cirurgia. Então, por isso que quando ocorre uma reação de hipersensibilidade no transoperatório, durante a cirurgia, ela é considerada mais grave, porque além das manifestações da reação de hipersensibilidade, nós temos o motivo que levou o paciente à cirurgia. Entendi. Isso aí é muito importante, né, doutor Fábio? No seu consultório, quando chega um paciente com alergia, quais são as recomendações que são feitas se ele vai fazer qualquer procedimento, não necessariamente cirurgia, e se é uma alergia grave, indeterminado, até alimentar, existe alguma interferência, alguma outra substância parecida que possa ser também um anestésico, que a gente chama de talvez reação cruzada? Existe isso? Como é que é? Acho que isso é extremamente importante, essa pré-consulta, tanto pelo alergista como pelo anestesiologista. É muito importante, que a doutora Anita falou, é diferente um paciente que já teve uma reação prévia durante um ato operatório. Isso muda totalmente a perspectiva, principalmente se a gente já sabe qual foi o agente envolvido. Então, por exemplo, um anestésico geral, um opiáceo, um barbitúrico, a gente vai procurar usar ou orientar um agente que seja mais seguro e que não tenha, como você falou, reatividade cruzada, né, com o agente, né, causador anterior. Nós sabemos que, como foi falado, quando a gente vai pegar uma ficha anestésica, a gente vai ter pelo menos 20 itens que vão ser administrados a esse paciente. Uma das causas mais comuns, o látex, felizmente, tem baixado talvez com a vigilância maior e também a identificação talvez mais fáceis desses pacientes. Alguns pacientes podem ser mais propensos, por exemplo, a ter reações cruzadas do látex com algumas frutas. Né? Só desculpe de interromper, mas assim, só para entender, para ficar claro, né, para o público em geral, o látex está na luva,
está no soro, está em sim. uma opção de coisas que tem na Não, sala de cirurgia, né? dentro de uma sala de cirurgia é um mundo, a Disneylândia do látex, vamos dizer assim, né? Então, justamente nesses Muita coisa de pacientes, borracha, né? muita coisa de borracha, muito material médico, já a partir da luva, né, etc e tal, né? Mas a partir desse diagnóstico, você já sabe que esse paciente tem alergia a látex, primeira indicação que ele não vai poder ser operado numa sala que tenha Sim, látex. sim. Então, tem que ser um ambiente látex free, né? Muitas vezes, alguns pacientes não têm esse diagnóstico ainda feito, mas, por exemplo, tem alergia a algumas frutas, né? Algum ramo botânico do látex, a gente sabe que é a seringueira, que pode ser banana, kiwi, mamão. Cada vez mais a gente tem visto elementos de reatividade cruzada. Esse paciente deve ser pesquisado para alergia a látex. Algumas crianças, por exemplo, que têm problemas urinários ao nascer e dependem de usar sonda de demora, né, podem estar mais sujeitos, né, que a gente faz cateterismo, né, Sim, sim. vesical, intermitente, são pacientes com risco maior de desenvolver alergia a látex, devem ser pesquisados. Por outro lado, existem alguns mitos em relação a isso, né? A gente pensa, talvez na imprensa, quando aparece, por exemplo, uma pessoa famosa, como a gente já teve casos na imprensa, que faleceram durante uma cirurgia, parece que isso é muito comum. Embora a gente não tenha aqui uma estatística muito assim, robusta, parece que uma fatalidade durante uma cirurgia é uma coisa bem rara, principalmente porque se toma esse cuidado, né? Então, geralmente, o ato cirúrgico, quando bem orientado, como uma pré-consulta, e, como foi falado, alguns pacientes têm patologias mais graves, por exemplo, tem uma asma muito grave ou problemas cardíacos muito graves, esses pacientes estão propensos a terem mais complicações, não particularmente alérgicas em si, Sim. mas pelo próprio ato de intubar, etc. E Você tal. está dizendo que realmente assim, se fala muito, teve uma alergia da anestesia, e na verdade não é alergia, é uma outra complicação que às vezes pode acontecer, né? Mas assim, tem evidentemente alergia. E alergia, doutora, Anitta, é uma pergunta assim, bem clássica na anestesia, na consulta pré-anestésica, na visita pré-anestésica, né? Como que o paciente deve relatar? O doutor Fábio já deu até uma dica, né, de frutas que pode ser correlacionada. E aí, faz teste ou não faz teste? Muito importante esclarecer isso, porque o paciente tem um papel ativo quando ele vai ao consultório de anestesia, na sua consulta, e ele deve relatar muita coisa. É comum que nós perguntemos mais sobre alergia a medicamentos. E é importante que a gente pergunte também a alimentos, porque além das frutas, né, alguns pacientes nos relatam também alergia a tubérculos, macaxeira, Sim. mandioca, É ou como mesmo? se chama aqui depende do lugar do Brasil, terá uma denominação. Então, Aipim. aipim, Que horrível. exatamente, lá no sul também. Então é importante que ele nos fale sobre isso, lembre das frutas e que nós lembremos de perguntar. Uma outra coisa importante é o paciente contar se ele já teve alguma reação a medicamentos fora do hospital, né? Nós temos que perguntar se ele já teve alguma reação a medicamentos antes da internação ou algum caso ocorreu numa cirurgia prévia. São duas questões importantes, diferentes. Nós vamos perguntar desse caso fora do hospital, quanto tempo, se foi um medicamento que ele tomou por via oral, quanto tempo levou entre o aparecimento, a ingestão do medicamento e o aparecimento de algum sinal, alguma placa, algum mal-estar, algum edema de pálpebra, de lábio, alguma outra manifestação que ele tenha tido. Se ele teve alguma alergia, entre aspas, algum episódio suspeito numa internação, se ele não concluiu a investigação, nós teremos que pedir o prontuário antigo para que se possa fazer uma avaliação adequada. E aqui é importante dizer que não existe uma recomendação para que todos os pacientes, sem exceção, façam avaliação com o alergista.
não é? É uma ideia que, às vezes, como o senhor bem lembrou, quando acontece algum caso que a imprensa divulga, eles dizem, mas não fez teste antes. As indicações de testes prévios são extremamente restritas, né? São nesses casos que o paciente, como o doutor Fábio lembrou, de frutas, de alimentos, né? De alguns alimentos específicos e de crianças que nasceram com algum problema geniturinário, algum problema gastrointestinal e que tenham tido que fazer cirurgia na mais tenra idade, desde o nascimento, e pacientes que tenham tido uma reação de hipersensibilidade não esclarecida em uma anestesia anterior. Muito obrigado. Muito boa a sua explicação, doutora Anita. Eu vou fazer uma pergunta para os dois, assim, que eu acho que é muito comum na anestesia. Eu sou alérgico à sulfa e eu sou alérgico à penicilina. Quem é anestesista escuta isso muito frequentemente, né? Então eu queria ver qual é a real frequência assim de alergia à sulfa, à penicilina, e por que assim é tão frequente se dizer minha mãe falou que eu sou alérgico à sulfa? Qual é o real disso aí? Isso, acho que essa pergunta vem muito assim, de acordo com o contexto que a doutora Anita colocou, porque os principais medicamentos envolvidos em reações são os mais comuns. São analgésicos anti-inflamatórios que você compra, né, chama diretamente do balcão, sem receita, e os antibióticos. Mas, de um modo geral, o antibiótico que mais comumente dá alergia são as penicilinas. Só que existem vários trabalhos mostrando o seguinte: quando eu digo que sou alérgico à penicilina e você faz um teste de provocação, a realidade é muito diferente. Então, existem, por exemplo, inquéritos, né, questionários, mostrando que até 30% da população se diz alérgico a alguma coisa, inclusive a algum medicamento, e quando você vai investigar, isso cai para menos de 3%. Né? Quando pergunta mais, como foi essa alergia também, né? Quando você tem a oportunidade de testar mesmo, a maioria já não tem. Então, por exemplo, a gente recentemente, uma das causas mais comuns de reação a medicamentos, por exemplo, são crianças no pronto-socorro que usam amoxicilina, né, que é o antibiótico mais comumente utilizado, e ficam com o corpo pintado. Então, recentemente, a gente fez trabalho, até uma mestranda lá na UERJ, que o procedimento diagnóstico para saber se é alergia ou não é uma coisa incômoda, porque você tem que testar na pele, fazer, às vezes, injeções para você ver em concentrações diferentes. E agora existe uma alternativa, por questões de facilidade, de fazer o teste diretamente com a medicação. E, recentemente, em 55 crianças que a gente testou, mais de 90%, na realidade, não tinham alergia. Possivelmente, a causa de ter ficado pintadinha era a causa da infecção, por exemplo, era um vírus, uma bactéria. Em relação à sulfa, a gente tem observado um uso muito menor de sulfa hoje em dia. Então, praticamente, a gente não vê. Tem alguns grupos de pacientes que são mais propensos a ter essa reação. E nas penicilinas, isso é muito importante, você desrotular esse paciente, porque é a medicação mais utilizada, muitas vezes a mais barata, e muitas vezes um diagnóstico errado de alergia à penicilina vai levar o paciente a usar medicações mais caras, além de ser um excelente antibiótico, criar resistência bacteriana e, com o tempo, pacientes que têm alergia à penicilina, depois de 10 anos, 70% perdem a sua sensibilidade. Então, sempre que possível, o ideal é investigar de verdade esses pacientes. A gente sabe as limitações disso, por causa dos centros de referência para isso. Mas existe, quando cai na boca do povo de modo geral, né, geralmente a coisa é muito amplificada, mas quando a gente vai fazer o que a gente chama de padrões ouro, né, para os testes, a gente observa que é muito menor do que se imagina. Olha, acho que foi muito importante colocar essa pergunta, porque a grande maioria das ditas alergias, elas são autorrelatadas pelo paciente, ele que se diz alérgico e não fez uma investigação, só que esse rótulo vai sendo replicado. Então, esse
é um problema muito sério. Com relação à sulfa e penicilina, por isso que é importante no pré-anestésico, quando o anestesista perguntar, insistir em como foi essa reação. Então, diferenciar. Reação no hospital é uma coisa, reação em casa com medicação oral, ou né, medicação oral, ele vai relatar, pode o aparecimento ter sido 2, 3 dias após o início, e em quadros infecciosos muito bem descritos já pelo Dr. Fábio. Outra questão com relação à penicilina, também é um rótulo preocupante, porque o custo disso em termos de saúde pública e de infecção, de aumento de resistência bacteriana, muito grande. Nós trabalhamos com isso lá no hospital, a doutora Jane da Silva, alergista responsável pelo núcleo. Nós temos um programa para as gestantes com sífilis e história de alergia à penicilina, nas quais o uso da penicilina é imprescindível. Então, tem um protocolo que é para fazer os testes cutâneos adequadamente, depois um teste de provocação, que na gestante é delicado, mas é feito com toda a monitorização, e até agora, de todos os pacientes que nós tivemos que fazer dessensibilização em apenas uma paciente, porque todas as outras histórias não se confirmaram. Então, isso seria mais uma atuação em conjunto da ASBA e SBA para trabalharmos com a questão de desrotulação a antibióticos, porque Perfeito. o custo disso é muito alto. A senhora falou sobre provocação. Queria que talvez entendesse um pouquinho melhor sobre isso. Provocação, para o nosso público entender, é estimular para saber se realmente é alergia. Como é que é isso? Os testes de provocação, eles são, assim como os testes cutâneos, eles são área do alergista, não é? Eu trabalho num núcleo com alergista, imunologista e anestesiologista. Então, é de condução do alergista. O que é feito? Existem protocolos. Se for feito fora de protocolo, não tem valor nenhum. Então, esses testes, eles têm um grande valor e são realizados para diagnóstico, para excluir ou para confirmar um diagnóstico de alergia a antibióticos. A anti-inflamatórios é uma ferramenta extremamente valiosa, porque nós não temos condições de fazer testes cutâneos. E para anestésicos, em algumas condições, alguns centros na Europa já o fazem. Existe uma metodologia que está, alguns protocolos já conhecidos. Nós teríamos condições de fazer esses testes, mas apenas em centro cirúrgico, com alergista e anestesista juntos. Mas para antibióticos, anti-inflamatórios e alguns outros medicamentos, já existem protocolos muito bem definidos e aqui no Brasil difundidos pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, e são conduzidos em um local em que tenha mais um médico à disposição para reanimação, material de reanimação para dar toda a tranquilidade ao paciente. Muito bem. Falar nisso de material de reanimação, outro tipo de alergia que assim, é muito comum, relatado e solicitado até o anestesiologista no hospital é sobre contrastes. Né, hoje em dia se faz muito exame com contraste e assim, como é que se encontra atualmente esse tipo de alergia, doutor Fábio? Nas últimas décadas, com o uso dos contrastes, né, que a gente chama não iônicos, houve uma redução muito importante do número de reações. Na realidade, a maior parte dessas reações não são verdadeiramente alérgicas. Se a gente for imaginar, o contraste ele é muito mais pesado que o sangue, vamos dizer assim. Então, a gente tem uma osmolaridade maior que a do sangue. Para a gente ter uma ideia disso, vamos imaginar é comum no parque de diversão, aquelas piscininhas de bolinhas de plástico, é como se eu jogasse uma bola de futebol no meio daquelas bolinhas e espalhasse aquelas bolinhas. Muitas vezes esse impacto é capaz de liberar substâncias
que imitam uma reação alérgica. Mas com o uso desses contrastes de menor peso, vamos dizer, menos denso, houve uma diminuição importante. Mas isso não impede de eu ter reações verdadeiras a contrastes. Mas não é uma coisa comum. Inclusive, em relação aos contrastes, existem algumas que a gente ainda vê em clínicas radiológicas, perguntas se é alérgico a camarão, a iodo. Não tem nenhuma relação com alergia a frutos do mar, nem a iodo, né? Tem muito a ver com o peso molecular do contraste. E a gente continua vendo essa pergunta em qualquer, né? Tem que fazer algum exame radiológico. Muitas vezes também, Fábio, eles se prescreve medicamentos antes para prevenir, corticoide, etc. Como é que está essa situação aí? Olha, isso é motivo ainda de muita discussão. De um modo geral, quando eu sei que eu tive uma reação a um determinado contraste, primeira coisa, eu não vou poder repetir esse contraste, eu vou tentar trabalhar com contraste de grupos diferentes, né? Esse paciente deve ser submetido a testes cutâneos, que muitas vezes não são padronizados, mas vão poder ajudar. Fazer testes padronizados, tentar fazer testes cutâneos com o contraste que causou a reação e com uma alternativa que eu possa utilizar. Mas muitas vezes não tem isso. Agora, se o paciente não tem história prévia nenhuma, eu não tenho que fazer preparo nenhum. E muitas vezes a gente vê em determinados locais fazer rotineiramente o uso de corticoide, broncodilatador, antihistamínico. Se eu não tenho queixa prévia, não tem indicação. Mesmo os pacientes que têm doenças graves, sistêmicas, não existe essa indicação. Por exemplo, o uso de corticoide, né, muitas vezes tem protocolos venosos, de uso venoso sistêmico, pode aumentar a glicemia em determinados pacientes de uma forma muito importante, aumentar a pressão arterial, mesmo que por curto espaço, e causar reações importantes. Então, de modo geral, houve uma melhora, né, principalmente com o uso de compostos menos pesados. Hoje em dia, a gente vê menor reação. E não existe uma indicação de fazer uma prevenção de um modo geral, né? Agora, no ato perioperatório, muitas vezes são usados determinados contrastes, fluoresceína, podem vir a causar uma reação alérgica? Podem, mas muitas vezes, se eu não tenho história prévia, eu não tenho que fazer essa prevenção. Doutora Anita, assim, considerando a possibilidade de alergias, né, muitas vezes, sempre o anestesiologista sempre deve perguntar se o paciente teve alguma alergia e tudo. Se ele teve essa possibilidade de alergia, como é que se encontra hoje aqui no nosso país essa possibilidade de diagnóstico, de enviar para um alergista? Há esse tempo normalmente útil? Como é que se encontra isso hoje em dia? Importante essa informação. É uma pergunta difícil porque existem muitos Brasis. Existem as pessoas que têm plano de saúde, podem contratar um médico particular, elas terão acesso a um alergista que poderá fazer testes cutâneos, solicitar alguns testes de laboratório e fazer uma investigação completa. E existe o nosso SUS, que é onde eu trabalho em serviço público, no Hospital da Universidade Federal de Santa Catarina, e lá nós conseguimos fazer um contrato com a Secretaria Estadual de Saúde e disponibilizar consultas para esse centro, consultas terciárias. Esse foi um dos motivos, essa dificuldade, esse ato que existe, foi que motivou muito esse nosso projeto ASBAE-SBA, não é? Que nós temos hoje, em boa parte das regionais da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, um anestesista referência e um colega alergista com experiência em alergia a medicamentos e com disponibilidade para atender não aos pacientes em geral, porque não é esse o objetivo, mas é para orientar a discussão, orientar os casos complicados dos colegas. Então,
nós temos ainda um longo caminho a percorrer, mas essa foi a maneira que nós encontramos. Então, em cada regional, termos essa dupla de colegas que podem discutir, podem auxiliar na condução dos casos. Não é um plantão 24 horas, não é uma hotline, mas é o primeiro passo, não é, de uma grande caminhada para que se possa ter mais centros de orientação. Existem, por exemplo, sociedades internacionais relacionadas à anafilaxia perioperatória que têm modelos de como fazer um núcleo, de quantos, com 2 profissionais, com número de casos por ano a serem atendidos. Então, até nós conseguirmos isso, nós temos que ter atitudes ainda mais modestas, mas caminhando para isso. Perfeito a sua colocação. Esse daqui é o projeto da nossa sociedade, e nós nos sentimos muito orgulhosos de estar tentando contribuir com a sociedade como um todo, né, a sociedade geral, nesse sentido, porque, como a senhora falou, o Brasil é grande e temos uma grande área diverso em vários sentidos. Existem desigualdades, existem dificuldades no setor de saúde, mas estamos investindo como sociedade civil para que melhoremos essa situação, que é uma situação grave. Doutor Fábio, eu vou lhe perguntar sobre a questão da alergia alimentar, tá? O senhor falou aí de camarão, eu sou alérgico a camarão, Eu sei disso. sobre crustáceos, isso tudo que não tem com a anestesia propriamente dita, com os contrastes, né? Sim. Mas ela também, o anestesista, de alguma maneira, ele pode vir atender a isso. Então, assim, nesse aspecto, qual é o tratamento, né? Qual é a primeira conduta? Como você está num bar, almoçando, tal, aí tem uma reação alérgica alimentar mesmo, né? E aí você é um anestesista, você é um médico, está ali do lado. Qual é o primeiro, assim, orientação sobre isso? Então, eu acho que é importante esse foco. Acho que a doutora Anita chamou muito bem a atenção, né, e foi colocada aqui uma situação específica da alergia perioperatória, né? Então, acho que só ressaltando essa parceria, acho que isso é muito importante para as duas sociedades. Eu acho que a gente até, a princípio, reuniu as vocações naturais de determinados serviços universitários que já tinham ali o serviço de anestesiologia de alergia, mas não se comunicavam, né? Então, acho que isso foi importante para ressaltar isso. Mas, apesar disso, não só em relação à alergia alimentar, alergia a medicamentos, existe muito pouco conhecimento dos médicos em geral, né? Então, recentemente, a gente vai publicar agora a nossa revista, o Registro Brasileiro de Anafilaxia, que foi um relato de 300 associados sobre casos de anafilaxia, né? Então, a principal causa de anafilaxia na infância são alimentos. E os alimentos são os mais comuns. Ovo, né? Ovo de galinha e leite de vaca. E em adultos são crustáceos. E as principais causas de anafilaxia, que é uma reação mais grave, uma reação sistêmica, em adultos, são medicamentos. E o mais importante, quando esses pacientes foram para o pronto-socorro, o tratamento inicial, de primeira linha, é a chamada adrenalina. A adrenalina, porque a anafilaxia ela pode vir a ser fatal, porque ela pode causar edema de glote e o que a gente chama de choque anafilático, uma queda súbita da pressão arterial. E a medicação que reverte isso instantaneamente, a adrenalina. Cerca de 51% dos pacientes que foram atendidos, adultos, na emergência, fizeram adrenalina, quase metade não fez. Em crianças, apenas 40%. Então, mesmo no médico da emergência, que deveria receber esse paciente e saber o tratamento, né, ele não é adequado. E aí, os pacientes que têm... Já vou chegar lá no bar, né? O que a gente faz? Mas, assim, os pacientes que têm alergia
importante, né, que tem esse risco na reação grave, deveriam ter de posse o que a gente chama de um injetor, um auto-injetável de adrenalina, que a gente chama caneta de adrenalina, né? Porque isso faz com que eu possa me auto-aplicar, tipo filme de guerra mesmo, né? Por cima da roupa, na face lateral da coxa, eu reverto essa reação ou me permite ir até o pronto-socorro. Infelizmente, a gente não tem acesso a esses dispositivos no Brasil, né? Eles têm que ser importados em alto custo. Agora, a SBAI, né, através de várias ações, nós vamos ter uma audiência pública a primeira em relação à caneta de adrenalina. Ótimo. Né, junto na Câmara de Deputados, está marcado para o dia 4 de junho. Né? Então, e nós vamos estar lá. Inclusive, o problema não tem nenhuma empresa interessada em dispor dos dispositivos, porque nós temos ampolas de adrenalina que, inclusive, você não pode comprar, só em nível hospitalar. E aí a Agência Nacional de Vigilância, né, a Anvisa, ela acha que nós já temos adrenalina. Uma coisa é eu ter adrenalina, abrir a ampola, montar uma seringa e me auto-aplicar, eu não sendo da área médica. A outra coisa é essa dose está aqui e eu fazer. Isso representa vida ou morte. Tempo e vida ou morte, muitas vezes. Né? Então, e nós estamos em contato com pesquisadores nacionais para desenvolver, inclusive, dispositivos. Então, seria, se a gente já tivesse uma lei nesse sentido, num bar, se eu tivesse já o diagnóstico de anafilaxia, olha, eu sou alérgico a camarão e inadvertidamente, mesmo sabendo, né, cozinharam peixe aonde fizeram o camarão, né? E eu, como camarão, começo a ter uma reação, nos estabelecimentos comerciais, com mais de 50 pessoas, deveria ter uma caneta, assim como deveria ter na escola, porque essas reações em crianças ocorrem muito fora de casa, porque em casa existe a vigilância, fora não. Então, isso é uma luta, né, muito das bases, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, e envolvendo todos os profissionais, vocês, logicamente, né, para a disponibilização desses dispositivos. Doutora Anísia, então, vamos dizer, o paciente teve uma reação alérgica, né, durante um ato anestésico, uma intercorrência no hospital, vários medicamentos, ou até no pós-operatório, porque tem anti-inflamatório, analgésico. Isso nós utilizamos muito durante a anestesia, né, também. Aconteceu isso, uma alergia. O que esse paciente deve fazer? O paciente recebe a notícia ainda no hospital que teve um problema com ele durante a anestesia ou na sala de recuperação. Ele sabe que aconteceu algo errado. Muitas vezes o anestesista vai e fala: olha, você teve uma reação alérgica durante a cirurgia, mas você foi tratado adequadamente, tudo bem. O anestesista, ele tem, por lei, que pela resolução do Conselho Federal de Medicina que nos rege, que registrar corretamente isso na ficha. E é um direito do paciente pedir a ele uma cópia da ficha de anestesia e um relatório do que aconteceu. O paciente o ideal seria o anestesista encaminhar o paciente para uma avaliação com alergista conhecido. Estamos falando de um mundo ideal, não é? Mas se esse mundo ideal ainda não existe, o que o paciente pode fazer por ele mesmo? Então, solicitar não sair do hospital sem uma cópia da ficha e um relatório do que aconteceu. Procurar um alergista da sua confiança, um alergista da sua região, para que investigue isso. Ele tem tempo, ele tem uns 4 a 6 semanas, é um tempo ideal para iniciar, então dá tempo de ele recuperar-se da cirurgia, e ele tem que estar de posse desses documentos. Por quê? Porque mesmo que o médico diga que acha que foi determinado o medicamento, não é essa conduta, porque são mais de, vários medicamentos, dezenas, né? Dezenas de medicamentos, nós temos que avaliar
a cada um desses, temos que conferir tudo que foi feito. O alergista não pode simplesmente testar isso. Eu vejo que acontece, ou melhor, que o alergista recebe uma carta do anestesista quando recebe, ou então apenas algo escrito: olha, o paciente teve uma reação alérgica a um bloqueador neuromuscular. Não, não é assim. Foram usados vários medicamentos, todos têm que ser obrigatoriamente testados. Então, essa conduta proativa do paciente, impedir, caso o seu anestesista já não tenha fornecido, ou cirurgião, enfim, mas ele deve sair do hospital com a cópia da ficha, a cópia e um relatório de um dos médicos contando o que aconteceu. Não é dizendo que ele teve uma reação alérgica, é dizendo se a pressão baixou, se a saturação de oxigênio caiu, se ele teve um broncoespasmo, é um termo, né, que já é mais conhecido, se ele teve um broncoespasmo, o que verdadeiramente aconteceu, qual foi a medicação utilizada. É muito importante que isso seja feito. Muito bem. Assim, então, antes de passar para vocês, para a mensagem final, eu entendo que esse nosso programa hoje, ele colocou aspectos importantes sobre a alergia, não só no perioperatório, mas como um todo, sabendo que existem mitos e verdades sobre isso, que existem, e como isso deve ser colocado tanto pelo paciente que conhece, se conhece, mas também como o médico anestesiologista que está acompanhando, e saber quando, como e a quem a encaminhar logo depois que acontece uma alergia e uma reação alérgica dessa, dentro do hospital, fora do hospital, que a conduta seja mais uniforme, mais difundida, pelo que eu entendi das palavras que foram mencionadas pelo Dr. Fábio. Então, assim, eu deixo agora esses minutos finais aqui do nosso MesaCast, CSBA, para que os nossos convidados terminem com as suas informações mais relevantes sobre o que a gente discutiu e a gente termina esse nosso MesaCast. Doutora Anita. A importância do paciente como um ator ao relatar corretamente o que ele teve para o paciente, para o seu médico, mesmo que ele não ache importante, conte tudo o que aconteceu. Não se rotule, porque esse rótulo pode trazer consequências negativas também. Então, o importante é contar o que aconteceu, quer tenha sido uma reação a medicamentos ou alimentos fora do ambiente hospitalar. No ambiente hospitalar, reforço que ele peça aos seus médicos assistentes cópia do seu prontuário e que procure um serviço, um posto de saúde, para ver se é possível encaminhar para um alergista e realmente concluir a investigação necessária. Doutor Fábio. Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer essa oportunidade. Eu acho que é muito importante esse trabalho, a gente tem muito a fazer, né? Criar mais centros de referência. De um modo geral, a gente vê que assim, as reações elas não são, como a gente falou, tão frequentes como a gente imagina, mas elas acontecem e muitas vezes, se já teve reações prévias, são preveníveis na maioria das vezes. Mas acho que é muito importante ressaltar o direito do paciente de ter acesso a essa ficha anestésica, porque ela vai facilitar muito para o alergista, juntamente com o anestesiologista, identificar qual foi o agente causador. E aí dá uma segurança muito grande para o paciente. Também eu acho que devemos ter, talvez, uma campanha, além nesse projeto de anafilaxia também, uma insistência, né? Espero que dê certo toda essa audiência em junho, né? Para que nós tenhamos a caneta com a injeção da adrenalina, que é o tratamento inicial preconizado, que é muito importante no caso de uma pessoa que é comprovadamente alérgica ou alimentar, ou algum anti-inflamatório, alguma que necessite. Então, isso aqui, a CSBA se sente muito orgulhosa de tê-los aqui, pessoas que estudam e conhecem bem o que
é alergia, desmistificando e realçando mais algumas outras informações importantes. E espero que todos tenham aproveitado esse momento de participação da doutora Anita e do Dr. Fábio, aos quais eu agradeço imensamente de estarem aqui. A doutora Anita veio de Santa Catarina, muito obrigado. O doutor Fábio também deixou seus afazeres para vir aqui estar conosco, e assim ficamos muito felizes por isso. Então, nós já estamos encerrando o nosso MesaCast SBA, e agora eu convido a esse fechamento do nosso MesaCast ao Dr. Fábio Kuchner, suas palavras finais, por favor. Bom, eu gostaria de mais uma vez agradecer ao convite da ASMAR, estar aqui com vocês. Acho que temos muito a fazer ainda, né, Anita, né, e doutor Diego, criar mais centros de referência, mas acho que foi muito bem colocado aqui o direito do paciente ter acesso à sua ficha anestésica. Isso é um documento fundamental para a investigação desses quadros alérgicos que ocorrem durante a anestesia. Vai facilitar em muito a vida do alergista. E a gente sempre procura indicar, quando for procurar um alergista, que seja um associado, né, da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Doutora Anita. O que eu gostaria de destacar e agradecer era o empenho das duas sociedades, dos presidentes da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e do presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, em atender a essa necessidade que nós associados colocamos de trabalhar em conjunto, porque a anafilaxia perioperatória ela só poderá ser adequadamente prevenida em boa parte dos casos com a investigação adequada de uma reação anterior. Isso só será possível com o trabalho conjunto dos dois especialistas, do alergista e do anestesista. Muito obrigada. Pois é, então eu agradeço aqui a presença dos dois imensamente. A SBA sente-se muito honrada em recebê-los. São profissionais que conhecem bem o assunto e conseguiram, nesse breve espaço de tempo, desmistificar alguns conceitos e acrescentar outros. Eu volto a dizer que essa questão aí da caneta, né, com adrenalina é importante, faz parte também não só da SBA e da pediatria, mas pode ter certeza também da Sociedade Brasileira de Anestesiologia apoiando nesse projeto que nós temos junto também de anestesistas e alergistas, e eu conclamo todos a vocês também a divulgarem esse nosso MesaCast para que as pessoas conheçam um pouquinho mais do que é alergia e o que não é alergia na anestesia e no campo em geral. Eu encerro aqui esperando que vocês compartilhem, que vocês possam dizer para todos que a anestesiologia é segura, desde que sejam feitas as coisas que têm que ser feitos, os protocolos que são estipulados pelas ambas as sociedades. Muito obrigado e até o próximo episódio de MesaCast SBA.